Olá pessoal, estamos de volta. Hoje nossa aula é sobre adjetivo e numeral. Então, isso aqui é uma revisão lá da ensino fundamental, né, gente? Relembrando aqui as classes gramaticais da morfologia. Então, vamos entrar agora no adjetivo e numeral. Lembrando que fazem parte das classes variáveis, tudo bem? Só relembrando que as variáveis são o que? Substantivo, adjetivo, numeral, o verbo, o artigo, tudo bem? Então essas classes são variáveis porque elas podem variar, como o nome já diz, dependendo do seu substantivo ou o elemento núcleo que vai determinar essas variações. Vamos ver aqui o adjetivo. Então, vocês conhecem que o adjetivo ele é utilizado para qualificar, né? Ele é utilizado para caracterizar alguma coisa, assim como tem aqui alguns adjetivos referente aqui a algumas caricaturas, tudo bem? Então, os adjetivos eles podem ser, resumidamente, simples ou compostos. O que é isso? Simples quando tem um radical, como você já sabe, compostos quando apresentam mais de um radical, tudo bem? Continuando o assunto, relembrando aqui, os adjetivos também podem ser o que? Primitivos ou derivados. É igualmente substantivo, né? Primitivo, aqueles que não derivam de uma outra palavra, como amarelo, bom, forte, bonito e assim por diante. E derivados, aqueles que vão se derivado a partir de substantivo, né? Ou de verbos. Por exemplo, confiante, amorosa e incapaz. Confiante de confiar, amorosa de amor, incapaz de capacidade, beleza? Então são adjetivos derivados que vão entrar sufixos ou prefixos, beleza? Além do que também existem aqueles chamados adjetivos pátrios ou gentílicos. Nós encontramos mais comumente os pátrios, tá? Nas gramáticas, nas provas. São aqueles adjetivos que vão caracterizar pessoas oriundas de algumas cidades, né? Por exemplo, nós temos o europeu, brasileiro, sulista, nortista, alagoano, amazonense, belenense, assim por diante, são adjetivos pátrios, tudo bem? Quanto à semântica desses adjetivos, eles podem ser o quê? Explicativos e restritivos. Explicativos, aqueles que designam uma característica própria do ser. Por exemplo, é até aquela coisa que é mais redundante. Homem racional. Ora, se é homem, é racional. Pedra dura, beleza? Como se não existisse pedra mole. Então, é meio que redundante, né? Limão azedo. E assim por diante. São adjetivos explicativos do substantivo. Agora, existem também os restritivos. São aqueles que designam uma característica acessória ou casual. Por exemplo, homem velho, porque pode ser velho, pode ser novo, pode ser gordo, pode ser magro. Pedra azul, porque pode ser pedra de várias cores. Limão siciliano ou outros tipos de limão que possa existir, tudo bem? Limão regional, no caso aqui do Amazonas que nós encontramos. Beleza, então olha só. Por sua estreita relação com os substantivos, os adjetivos podem facilmente ser substantivados ou vice-versa. Então, tem um exemplo aqui, ó. Ela tem lindos olhos verdes, sendo substantivo olhos, né? E o adjetivo verdes, né? E pode acontecer o seguinte, o verde de seus olhos é lindo. Nesse caso, verde passa a ser substantivo. É interessante ressaltar que quando o adjetivo for substantivo, ele vai ser sempre precedido por um artigo, tudo bem? Lembre-se que o artigo ele vai preceder um substantivo e defini-lo como masculino, feminino, plural ou singular, assim como o adjetivo quando ele passa a ser substantivo, beleza? Só lembrando isso aí. Vamos lá. Então temos também a questão de gênero, né? Vamos ver o seguinte. Observe, o jogador era muito alto. O que acontece aí? O teu substantivo jogador era muito alto, o jogador falava muito alto. Então observe aquela função de advérbio. Beleza, aqui olha só, vamos ler aqui o texto para ver aqui o que aconteceu. Também pelo processo de derivação imprópria, os adjetivos podem aparecer na oração exercendo a função de advérbios. O que é advérbio? É aquela classe gramatical invariável. Então, essa classe gramatical invariável, ela modifica um verbo, tudo bem? Com essa função, eles não sofrem flexão de número ou de
gênero. Observem aqui que ele deu aqui dois exemplos. O primeiro, o jogador era muito alto. Olha só, quem que era alto? Não era o jogador? Então, o jogador é o sujeito, né? E alto é o que? O predicativo do sujeito. Tudo bem? Outro exemplo aqui, ó. O jogador falava muito alto. Observe aqui o seguinte: alto é o que do jogador? Será que o jogador que era alto ou o jogador falava alto? Falava alto. Então esse alto aqui, ó, é um advérbio. Observem que o livro está errado, acontece. Então quem escreveu o livro aqui cometeu um equívoco, né? Talvez na hora de copiar e colar e ficou equivocado isso aqui. Então esse alto, confiram comigo, não é uma característica do sujeito jogador, beleza? Mas sim vai modificar quem? O verbo. Falava como? Falava alto. Então isso aqui é um advérbio. Então atentem-se, tá? Nem tudo que vocês leem por aí ou que vocês podem ouvir em alguns vídeos de YouTube pode estar certo, beleza? Sempre pode ocorrer um erro, como ocorreu no livro dos Sais aqui, beleza? Mas fiquem atentos e verifiquem nas gramáticas sobre as relações de adjetivo e advérbio. Então esse alto aqui é um advérbio, compreendido? Vamos lá, continuando. Então vamos lá, aqui foi o que aconteceu. Ele vai te dar mais aqui exemplos, como, olha só, o funcionário experiente já requereu sua aposentadoria. Ou pode trocar a relação entre substantivo e adjetivo para adjetivo e substantivo. Isso pode acontecer para dar ênfase, tudo bem? Olha só, o experiente funcionário já requereu sua aposentadoria. Em alguns casos, essa alteração de posição pode implicar alteração de significado, de classificação das palavras. Então aqui embaixo tem um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Machado de Assis, tudo bem? Onde vocês já leram esse livro, tenho certeza, que ele fala que ele não é um autor defunto, mas sim um defunto autor. Então isso aí muda a classificação, quer dizer que esse não era um autor que era defunto, mas sim uma pessoa que depois de morta, né, depois de defunto, virou autor. Então tem essa relação, beleza? E também, além do adjetivo, há locuções adjetivas. São aquelas compostas por duas palavras, vamos lá, dois sintagmas no caso. Eu tenho uma preposição e um adjetivo ou um substantivo, que aí eu vou ter uma locução adjetiva. Observem aí, ó. Amizade de irmão, quer dizer que amizade é fraternal. Então aqui eu tenho a locução adjetiva. Lanche matinal, lanche da manhã, jornal de hoje, amigos de longe, desculpa. Então, isso aqui vocês vão ter aqui uma preposição e um adjetivo. Vocês vão ter o que? Uma locução o que? Adjetiva. Preposição adjetivo, então preposição substantivo ou preposição e advérbio. Aqui embaixo, jornal de hoje é o atual, na verdade, e amigos de longe é amigos longínquo, beleza? Então, nesse caso aí nós temos aí as locuções adjetivas, tudo bem? Então aqui continua com os exemplos, como ocorre a flexão do adjetivo. Por exemplo, o adjetivo aqui concordando sempre é o termo que se refere, tudo bem? Concordância nominal, isso aí. Então se eu tenho brasileiros que se referem a convênios, que são substantivo, brasileiro vai ter que ser alterado, vai ter que se flexionar conforme o substantivo, tudo bem? Assim como universidades estrangeiras e escolas públicas. Vamos lá, flexão de gênero, eles podem ser uniformes, são aqueles que apresentam apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. Por exemplo, o adjetivo forte. Quando eu falo homem forte, eu também falo mulher forte. O adjetivo forte, ele vai ser o que? Uniforme, beleza? Biforme é o inverso. Quando eu tenho homem generoso, eu vou ter mulher generosa. Então aqui há uma alteração diferente, é biforme. E gesto solidário com uma atitude solidária. Então solidário, solidária, a flexão desse gênero. Então nós temos adjetivos aí biformes, tudo bem? Então dê uma lida aqui nessas regras, tá? Não vamos ficar nos atentando muito, perdendo muito tempo em leitura. Vocês pausem o vídeo e leiam aqui as regras, tudo bem? De flexão de gênero, beleza? Casos especiais, então, há aqui alguns casos que não tem uma regra específica, que vão variar de acordo com o radical, beleza? Então, nesse caso aqui, como não há uma regra específica, você tem que decorar algumas coisas, beleza?
decorar não é um termo muito bem utilizado ou muito bem aceito pelos gramáticos, mas o que cabe a vocês é ler isso aqui e procurar ter leituras de textos a qual apresentem palavras, né, de termos mais formal. Então, se forem ler um romance, procurem ler romances de autores que utilizem esse tipo de linguagem, porque além de você estar lendo ali de forma de entretenimento, uma leitura prazerosa, você vai lendo essas palavras e vai adquirindo esse conhecimento, adquirindo esse vocabulário, tudo bem? Continuando, então aqui continua aqui os casos específicos, vamos para a flexão de número. O que é isso, flexão de número? É quando eu tenho a questão de plural e singular, beleza? Então dei uma lida nessas regras, pause um vídeo, leia o livro de vocês, tudo bem? Não vamos ficar nos atentando muito a essa leitura, como eu já falei. Aqui nós... Opa, desculpa, perdi o zoom. Também aqui os casos especiais, tudo bem? Vamos verificar aqui, casos especiais de azul marinho e azul celeste, são invariáveis, tá? Deem uma lida nisso aqui. E vamos aqui agora para a gradação do adjetivo. O que seria a gradação do adjetivo? Observem, aqui a coruja falou para os seus filhos: vocês são muito bonitos. Aí o animalzinho que parece um rato perguntou: por que você mente para eles? Se eu falar a verdade, que eles são lindíssimos, eles vão ficar o quê? Convencidos. Beleza? Então aí tem uma tirinha. O que acontece? Acontece que a gradação do adjetivo acontece em grau comparativo, né? Em grau comparativo, em grau de superioridade e assim por diante. Vamos ler aqui aos poucos o que quer dizer isso. São os graus do adjetivo. Então o adjetivo ele pode ter um grau comparativo. Quando que acontece isso? Quando eu comparo alguma coisa com outra, lógico, né? Comparação. Então nesse caso eu posso ter comparação de igualdade. É quando eu uso tão quão ou tão quanto. Observem aqui, esse livro é tão interessante quanto a revista. Então aqui eu tenho comparativo de igualdade, beleza? Porque eu tenho tão e tenho quanto, é uma expressão que vai dar essa ideia de igualdade, assim como posso ter de superioridade, é mais do que, beleza? Como eu tenho também de inferioridade, menos do que. O candidato é menos inteligente do que outro, então eu tenho aí a comparação de inferioridade. Temos também o grau superlativo, quando o adjetivo é apresentado em seu grau máximo, com ou sem relação com outros seres ou objetos de características semelhantes. Por exemplo, eu tenho o grau superlativo absoluto, que ele pode ser dividido o quê? Em analítico ou sintético. Vamos ver aqui os exemplos. Está aqui. Então, olha só. Superlativo absoluto, analítico. O que é superlativo absoluto? É quando eu designo um termo sem comparar ele com nenhum outro, beleza? Agora, analítico é quando eu tenho um advérbio de intensidade. Observe, vocês são muito bonitos. Analítico eu vou ter sempre duas palavras, um advérbio e um adjetivo, enquanto o sintético não. Eu vou unir isso, vou usar um adjetivo mais um sufixo. Eu poderia falar, vocês são muito bonitos, eu tenho aqui superlativo, absoluto, analítico, ou vocês são o quê? Lindíssimos, seria então sintético, tudo bem? Então temos duas diferenças do superlativo absoluto analítico para o superlativo absoluto sintético. E também temos o relativo, utilizado quando há relação com outros seres ou objetos de características semelhantes. Pode indicar superioridade ou inferioridade. Superlativo relativo de superioridade, com expressão ou mais, o adjetivo de. Ele é o jogador mais alto do time. Então aí é superlativo de superioridade. Eu não comparo ele com outro jogador, por exemplo, jogador alto, sei lá, vamos colocar Cristiano Ronaldo e Messi. O Cristiano é mais alto do que Messi, eu teria comparativo, né? Esse aqui eu tenho superlativo relativo porque eu não comparo com ninguém, beleza? De superioridade porque ele é o mais do que, beleza? É o mais alto do time. E o inferioridade é o inverso, lógico, ele é o menos esforçado da equipe, ou então o Messi é o mais baixo da equipe, beleza? Então aí eu tenho superlativo relativo de inferioridade. Então aqui nós temos aqui uma ideia de gradação, dei uma lida nisso aqui, tudo bem? E vamos agora nos adequar, vamos agora nos atentar ao numeral. Então o numeral é também uma classe variável da morfologia. Leiam a tirinha, tudo bem? E o que acontece?
Vamos aqui à classificação do numeral. Os numerais, eles podem ser cardinais, indicam quantidade exata de seres ou objetos. Então, quando eu falo que fulano tem 16 anos, eu já li 200 livros, eu tenho R$192, ou existem 350 pessoas, beleza? Então, é um número exato, então é o que? Cardinal. Ora, o ordinal vão indicar sempre posição. Primeiro, segundo, terceiro, quinta e assim por diante, beleza? Que indicam posições, tudo bem? Numeral bem mais fácil de se aprender. Multiplicativos indicam o número de vezes porque uma quantidade será multiplicada. Então, nós temos o seguinte aqui, ó, vamos ler aqui a tirinha. Suspiro. Nós fazemos um par perfeito, Elga. Se continuarmos engordando, faremos um quádruplo perfeito. Então, observe aqui que par é o seguinte, designa o quê? 2 seres. Helga, porém, preocupa-se com o aspecto físico de cada um deles, considerando o tamanho de 2 pessoas. Assim, os 2 valeriam por 4. Ideia expressa pelo numeral multiplicativo quádruplo. Então, quádruplo, quíntuplo, e essas multiplicações são o quê? Multiplicativas, numerais multiplicativos. Assim como aos fracionários, que indicam o quê? Fração, gente, fração de tempo ou de número. Observem, indica o número de vezes porque uma quantidade será dividida. Observem, meio-dia, metade de um dia, meia hora, 2/3 da população, 5/12. Isso aqui é uma linguagem meio matemática, mas é o que? Numerais fracionários. Assim como há coletivos, que vocês já conhecem, que vão indicar um conjunto de seres ou de objetos de quantidade exata, uma dúzia, uma centena, uma década e assim por diante. Lembrando que é numeral coletivo, tá? Não é substantivo coletivo, que é diferente. Tudo bem? A flexão desses numerais ocorre, por exemplo, nos cardinais, o seguinte: 1, 2 e as centenas a partir de 200 flexionam-se. Vamos lá, uma dúzia de livros, 300 casas, 400 quilômetros. Então, se fosse 2 dúzias, observe, 2 dúzias. Então, haveria aqui nesse caso a flexão, beleza? Milhão, bilhão e trilhão flexionam sem número. 2 milhões de habitantes, 3 milhões, 4, 20 milhões, assim por diante. Beleza? Bem fácil isso. Os números ordinais também flexionam sem gênero e número. Por exemplo, 10º andar, segunda ou segundas intenções, aqui ó, ele teve a flexão, e milionésima vez, beleza? Multiplicativos, quando tem valor adjetivo, flexionam-se em gênero e número. Quando tem valor de substantivo, são invariáveis. Exemplo, porções triplas, observem, triplas, porções, quartos, quádruplos, vias duplas. Este ano, eles lucraram o triplo do esperado. Observe que agora aqui, ó, o triplo, ele está o quê? Substantivado, tem valor de substantivo porque está posposto a um artigo, beleza? Lembrando que o artigo vai designar quem? O substantivo. Então, triplo, nesse caso aqui, é o que? Substantivo, beleza? Fracionários concordam em número com o numeral que indica a quantidade de partes, o seu numerador. Por exemplo, 2/3 da turma, 2/3, 1/5, 3 milionésimos de segundos e assim por diante. Beleza? Vamos aqui finalizando aqui nosso assunto. O fracionário meio concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere, esteja ele explícito ou não. Exemplos: marcamos o encontro para meio-dia e meia hora. Ele não é homem de meias palavras. Observaram isso aqui? Mais uma vez, marcamos o encontro para meio-dia e meia hora. Então, olha só, ele concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Tudo bem? Se eu tenho dia masculino, eu tenho meio. Se eu tenho hora feminino, eu tenho meia. Tudo bem? Ele não é homem de meias palavras. Por quê? Palavras aqui é feminino, então eu tenho meias. Então, esse meio fracionário, ele também vai concordar em gênero e número. Beleza? Ora, os coletivos flexionam-se em número. Há décadas que não voltava a esta cidade e preciso de 3 resmas de papel. Então, é mais ou menos isso. Beleza? Valores semânticos do numeral. Vamos finalizar aqui o assunto. Além das referências à quantidade, ordem, aumento ou diminuição proporcionais, os numerais concorrem para alguns efeitos expressivos do texto, indicando exagero, indeterminação, valorização ou desvalorização da ideia.
Em alguns desses casos, os numerais admitem variação de grau. Beleza? Variação de grau. Exemplos. Já disse isso 1000 vezes. É um produto de primeira. Comprou carne de segunda. Apesar de quarentão, ele está em ótima forma. Tudo bem? Então, são utilizados dessa forma, questão proporcional. Beleza? Então, aqui tem uma diferença muito importante para vocês, para diferenciar esse sintagma 1 de artigo ou numeral. Olha só, olha, vamos aqui, eu tenho vamos sair para um passeio. Esse um passeio é artigo ou é numeral? Como é que eu posso fazer isso? Eu troco por 2. Se 2 se adequar, quer dizer que esse 1 aqui, ele é numeral. Vamos sair para um passeio, vamos sair para 2 passeios. Bom, ficou incoerente, então esse 1 aqui, ele é artigo. Tudo bem? Vamos ver aqui, ó, outra aqui, ó, o numeral, no caso, comprei um caderno sem pautas e 2 canetas. Comprei 2 cadernos, cabe? Lógico que cabe, então esse 1 aqui não é mais um artigo indefinido, mas sim um numeral. Tudo bem? Meio, numeral ou advérbio? Imagine o seguinte, compre meio quilo de carne. Ela estava meio pálida. Observem que meio pálida, ela estava como? Meio. Então, isso aqui é o que? É um advérbio, beleza? Então, você vai sempre fazer aquela pergunta que eu já deixei para vocês no quadro, na sala de aula. Lembrem-se aí, que, o, se, quando, onde e como. Toda vez que eu conseguir adequar o como, o ser de como, quer dizer que eu estou trabalhando com um advérbio. Ela estava como? Meio pálida. Observe que o meio vai modificar o verbo, beleza? E esse meio, ele vai modificar o quilo, beleza? Meio se refere a quilo, não a comprar. Nesse caso, meio se refere a estava meio, beleza? Então é isso, gente. Então peço que vocês façam aí a atividade de vocês, tá? Para a sala, questão 1, 2, 3 e 4. Vamos rapidamente só responder a questão 4, tá? Então peço que vocês leiam no livro de vocês ou pausem aí o vídeo, leiam aqui o texto da questão 4, tudo bem? E vamos responder aqui a questão. Considerando o contexto em que ocorre o adjetivo inelutável, qualifica algo contra o que é, aí tem um espaço, lutar. Ora, vamos lá, inelutável é o que, gente? Vamos se referir aqui ao inelutável. Pensem aí. Observe que inelutável, nós temos o que? É contra o que é lutar. Será que é impiedoso lutar? Será que é deplorável lutar? O que vai se enquadrar aí? Observem que no contexto lá dos animais, lá do pombo e da pomba, quer dizer que é inútil lutar. Beleza? Então, dos adjetivos que podem se enquadrar aqui nesse contexto, nesse caso, seria qualificar algo contra o que é inútil lutar. Então, a resposta aqui é a letra D. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.